Fala, torcedor atleticano, saudações rubro-negras para todo mundo ligadinho aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte, nas nossas redes sociais. O Dragão não conseguiu vencer o Atlético jogando fora de casa, acabou empatando em 1-1. Tô aqui com o mestre Kleber Ferreira para bater um papo sobre essa atuação, sobre esse jogo. Terceiro sob o comando do treinador Rafael Lacerda e mais um sem conseguir vencer. Agora são 2 empates e 1 derrota, Kleber. Mas o Atlético hoje mostrou melhor futebol. Taticamente cresceu muito, começou com um esquema tático jogando 4-3-3, 3 jogadores do meio campo, 3 do ataque, e estava com um problema de marcação pelo lado esquerdo. O zagueiro Pedro Henrique começou o jogo muito inseguro, acabou falhando no gol a 2 minutos do primeiro tempo, e aí a insegurança aumentou, foi amarelado logo na sequência, e aí o técnico Rafael Lacerda, no intervalo, tirou o Federico Martins do time, colocou o Ezequiel Ram, fez um quadrado do meio campo e funcionou com perfeição. No primeiro tempo, o 4-3-3 estava funcionando bem. A questão era as peças, né? Sobretudo ali, a marcação com o Guilherme Romão e o quarto zagueiro Pedro Henrique. Mas o esquema do Atlético, ele funcionou muito bem. Taticamente, o time cresceu muito. A semana cheia de trabalho deu uma resposta imediata taticamente. O técnico Rafael Lacerda já colocou um esquema tático que ele dominou, que ele ensaiou, esquematizou e treinou o time do Atlético para realizar e realizou bem, tanto no 4-3-3 quanto no 4-4-2. Quando ele passou a jogar com 4 jogadores do meio campo para cobrir a lateral esquerda com um dos volantes, o time também foi bem. Então, taticamente, o Atlético foi bem. A questão são as peças, mas o Atlético tem soluções. A chegada do Dudu para jogar na lateral direita aconteceu essa chegada gerou 2 coisas. Primeiro, resolveu o problema da lateral direita. Não teve nenhum problema. Enquanto o Dudu esteve em campo, o Atlético foi soberano do lado direito. Segundo, o Kelvin cresceu muito. Quando ele cai para a direita e tabela com o Dudu, a jogada sai com muita perfeição, com muita fluidez. Por isso, o Kelvin foi tão bem. Então, hoje nós vimos um Atlético melhor taticamente, o garoto Daniel muito bem no comando de ataque. É pena que as individualidades não apareceram, mas vão aparecer. O Atlético tem peças interessantes. Então, a partir desse jogo contra o Atlético, a gente tem uma perspectiva de crescimento do Atlético. Você falou em contratações, já vou emendar outra pergunta, a chegada do Lele. O quanto a chegada desse jogador pode acrescentar nesse elenco? O presidente Adson Batista já confirmou, amanhã ele se apresenta e já começa a trabalhar com o Lacerda. O Lele vai acrescentar muito, porque ele chega para um setor que o Atlético está carente. E olha que o Daniel foi muito bem contra o Atlético, até achei a saída dele do time uma injustiça, porque ele foi muito bem. Quando ele foi substituído, não existia razão para substituí-lo. Mas o Lele é um jogador imponente, é um jogador que chega com uma grife importante, vem do futebol carioca, vem do Fluminense, é um jogador que tem muito talento, é um centroavante com muita experiência, muito mais bagagem. Então ele também vai resolver pontualmente um problema que o Atlético está tendo desde o início do ano, quando apostou em 2 jogadores que foram muito boleiros com o Atlético, o Sandro Lima e o Caio Dantas, que não quiseram jogar no Atlético. Um corpo mole danado o tempo todo, sentaram em cima do contrato, recebiam no final do mês, mas nenhum comprometimento com a causa atleticana. Então o Lele é um jogador que chega para um setor que o Atlético tem sofrido muito e vai acrescentar muito. Sem dúvida nenhuma, o Lele é uma solução. Falando ainda em contratações, na parte financeira, você acha que ainda no fim dessa janela, resta um mês para poder acabar, o Atlético deve investir já ainda pensando no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ou já projeta o ano que vem também, ou já deve projetar o ano que vem? Não, o Atlético tem que investir, porque o Atlético está a 3 pontos somente da faixa de rebaixamento. O Atlético corre risco. A competição é muito acirrada, o elenco muito curto, se começa com uma onda de contusão ou de expulsões, não tem time para colocar em campo. Os jogadores que saíram tinham que sair mesmo, mas o Atlético tem que repor as peças, e é preciso repor. Então o Atlético tem que investir e ainda tem que acreditar. Tem que acreditar, não pode jogar a toalha, o campeonato é muito cumprido, tem muitas possibilidades. Nesse momento, o Atlético não disputa acesso. O Atlético, nesse momento, luta
para distanciar da faixa do rebaixamento. Ele não pode entrar ali, não pode jogar na tabela a 3 pontos da faixa de rebaixamento. Tem que subir no meio de tabela. Mas dependendo de resultados e do próprio aproveitamento do atleta, de sequência de resultados positivos, o atleta pode entrar novamente até na briga para o acesso. Tem jogo demais. O Atlético ainda faz 18 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É muito jogo ainda. Então não pode jogar a toalha, não. Precisa investir. O problema das contratações é onde buscar esse jogador, porque o Atlético resolveu o problema da sua zaga trazendo um jogador que é dele, o Adriano Martins. Não tinha peça para contratar. O Atlético insistiu nessas contratações aí de... Bom, não vou nem falar o nome não, um monte de bom de ruim, eu não quero ficar falando o nome aqui, mas vocês sabem, os zagueiros, aí buscou o Adriano, corrigiu a zaga do Atlético. O Atlético resolveu o problema da lateral direita trazendo Dudu, jogador conhecido, mas tem esses jogadores no mercado? Essa é a dificuldade, o Adson não desaprendeu de contratar. O problema é que não tem, quando tem pede muito, o Atlético não pode sair mesmo do seu projeto financeiro, do seu planejamento financeiro, para atender a exploração de empresários de jogadores querendo pedir muito para jogador que não joga nada. Esse erro o Atlético cometeu no início do ano, com Caio Dantas, com Sandro Lima, com Rai Ramos, com Marcinho, com esse povo que já foi embora e foi tarde. Né? Agora não pode repetir o erro, mas tem que investir, tem que procurar por jogadores. O Atlético precisa de peças de reposição, porque esse povo que foi embora era o elenco. O Atlético precisa de elenco para jogar esses 18 jogos que ainda faltam no Campeonato Brasileiro da Série B. E tem de ter time para colocar em campo sempre. Dá para subir? Não, nesse momento não pode pensar nisso, não. É preciso jogar o campeonato para pontuar. O Atlético pode até entrar na briga pelo acesso ainda. A competição dá essa perspectiva. Matematicamente, o Atlético tem essa possibilidade, porque tem 54 pontos em disputa ainda. São 18 jogos, 18 vezes 3, 54. São 54 pontos para o Atlético disputar ainda. Mas o Atlético precisa começar a vencer jogos. A hora que encaixar o time, se tiver a sequência de vitórias, aí ele pode entrar. Mas nesse momento o Atlético tem que, primeiro, encaixar o time. Segundo, buscar a sequência de vitórias. Terceiro, distanciar dessa parte de baixo da tabela. E só depois mudar o foco para um possível acesso. Nesse momento tem que pensar nisso, não. Nesse momento o campeonato do Atlético não é buscando o acesso, não. É fugindo da parte de baixo da tabela. Tá aí, torcedor atleticano, mestre Kleber Ferreira batendo um papo aqui, analisando esse empate do Atlético fora de casa contra o Atlético. Agora a equipe volta a campo no próximo fim de semana, jogando em casa 2 jogos agora no estádio Antônio Ascioli, Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária de Araraquara, para o Atlético conseguir a primeira vitória sob o comando do treinador Rafael Lacerda. Curtiu esse conteúdo? Segue a gente nas redes sociais, compartilha, manda para toda a nação atleticana, que sempre tem conteúdo novo aqui para vocês.